interpretações são as mais variadas, as mais desconexas, as mais complexas e as mais, eu diria, que causam motivo de discórdia. É esse tema de hoje. Mas nós vamos fazer uma abordagem mais filosófica, no sentido de entendermos o que Jesus quer dizer. Então hoje o nosso capítulo é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema que me cabe é: se a vossa mão é motivo de escândalo, corte-a e jogue-a fora. E aí começa a polêmica. Mas antes de cortarmos as mãos, os pés, os olhos e outras partes mais, vamos fazer a nossa prece. Porque é sempre importante fazer a prece. A prece nos favorece a conexão com a espiritualidade e vamos sentindo as energias que vão nos envolvendo e atendendo às nossas necessidades, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela moral, não importa. Querido Mestre Jesus, humildemente nos apresentamos para o trabalho desta noite. Sabemos, Mestre, que a dor, o sofrimento atinge a todos nós. E cada um de nós, na compreensão que temos daquilo que é o teu amor, daquilo que é a tua bondade, daquilo que o Pai é misericordioso, aceitamos o impositivo para aprendermos a nos descobrirmos e a nos libertarmos de nós mesmos. Que a tua luz, Mestre, esteja conosco, nos envolvendo, nos protegendo e nos fortalecendo no dia a dia. Que nós possamos viver sempre na tua paz. Obrigado, Mestre Jesus, por o dia de hoje. Portanto, nesse Evangelho, Jesus ele é muito duro, assim, na medida que nós vamos lendo, ele é muito incisivo quando ele diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E ele avança um pouco mais e endurece um pouco mais também. Se a vossa mão, o vosso pé, é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, já está falando da vida espiritual, tendo um só pé ou uma só mão, do que ter dois e seres lançados no fogo eterno. E aí começam as grandes polêmicas, dependendo da interpretação de cada de cada doutrina, de cada filosofia. Mas eu vou trazer aqui uma interpretação de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles diz assim: tudo aquilo que violenta o equilíbrio nosso, do outro, do mundo, do universo, estabelecido é escândalo. Tudo aquilo que violenta o equilíbrio é escândalo. Porque aquele que violenta o equilíbrio, ele está atentando contra a ordem de equilíbrio que existe no universo. Como consequência desse desequilíbrio, os danos que são causados produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo. Quando nós nos desarmonizamos, nós produzimos ressonância em nós que poderão afetar o grupo social com o qual nós nos relacionamos. Pode ser a família, pode ser no trabalho, pode ser os amigos. Então, portanto, no local onde nós nos encontramos, nós podemos começar a causar uma série de desequilíbrios naquele ambiente que nós vivemos. E por ser um desequilíbrio, e Joana vai explicar logo à frente, daquele que está praticando, a própria escuridão, a própria sombra, o próprio desconhecer de si mesmo, a própria inconsciência do que é o eu como um todo, permanece crescendo e expandindo-se no ser humano. Tem cadeira aqui na frente, olha, pode vir aqui. Consequentemente, Joana continua dizendo
que quando nós nos desequilibramos, nós nos desalinhamos energeticamente, profundamente, nós nos perturbamos, nós ficamos desequilibrados, nós ficamos confusos e vamos afetando, causando efeitos naqueles que convivem conosco e têm afetos por nós. Mas a Joana ainda não explica o que é esse escândalo que Jesus fala. Consequentemente, é da natureza íntima de cada um de nós, quando nós tomamos conhecimento do que nós somos, e existem vários filósofos, várias filosofias que procuram explicar o eu de cada um, porque nós vamos permanecendo, agindo sempre no nosso lado escuro. Nós não mostramos para o outro esse nosso eu profundo, onde nós somos o que realmente somos. Nós vestimos como uma máscara para o dia a dia da nossa convivência, da nossa sociedade. A nossa personalidade não é a verdadeira quando nós estamos nos posicionando frente aos demais. Nós vamos, consequentemente, criando distúrbios emocionais, nós vamos mudando de comportamento e nós vamos transformando em conflitos de consciência quando nós somos defrontados com aquilo que é ético, com aquilo que é social e com aquilo que é espiritual. É a questão da consciência. Quando nós começamos a nos defrontarmos com aquilo que é ético, com aquilo que é socialmente ético e aquilo que é espiritual para nós, nós começamos a sentir esse desequilíbrio do nosso comportamento. Essa máscara que nós exibimos para o outro, ela não disfarça aquilo que nós somos. E aí que nós vamos entender que quando nós, como indivíduos, nós mergulhamos na sombra de nós mesmos, daquilo que nós não nos conhecemos, é que nós começamos a ter dificuldade de nos libertarmos. Nós começamos a disfarçar as nossas imperfeições. Já fizeram isso alguma vez? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós estamos diante de um teste, de uma apresentação, e nós por dentro, nós sabemos que não sabemos aquilo. Mas nós disfarçamos, nós mostramos segurança que nós não temos. Nós mostramos um conhecimento que nós não temos. Nós mostramos uma bondade que nós não temos. É esse mergulhar na nossa sombra. E nós vamos projetando uma imagem irreal de nós mesmos. E essa imagem que nós estamos projetando, de um comportamento que estamos longe de possuir. O comportamento que nós exibimos não é aquele que nós realmente possuímos. E é nesse sentido que nós vamos nos tornando cada vez mais severos com os outros. Nós começamos a ser severos com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com os nossos colegas, e somos muito tolerantes para com nossos próprios erros. Tudo eu posso errar, porque eu estou aprendendo, mas o outro não pode errar. Quando nós temos esse comportamento, nós estamos praticando escândalo, segundo Joana aqui antes. Não é como nós imaginamos ao lermos isso, e como já nos ensinaram, e nós vemos as pampas por aí, que é olhar a mulher na rua, ou olhar o homem, ou falar algo. Não é isso, é muito mais do que isso. Porque isso é o exterior, é o dia a dia, mas é aquilo que está em nós. E quando nós estabelecemos e transferimos psicologicamente essa conduta para com o outro, nós passamos a viver num furacão de paixões que vão nos desequilibrando, que vão se tornando tormentos, que vão se tornando aflições, e que nós vamos procurar disfarçar com habilidade. Nós nos tornamos exímios em modificarmos o nosso comportamento, nós nos tornamos habilidosos em sermos aquilo que o outro deseja. Nós mudamos, nós somos camaleônicos e vamos trocando as máscaras. E às vezes trocamos máscaras, várias máscaras no mesmo ambiente, porque precisamos nos adequar com o outro. E assim é que Joana vai dizer que o lamento de Jesus sobre o escândalo é de uma energia invulgar.
ele é severo nessa parte. Ela vai dizer que nos seus discursos ele está convidando para atitudes que seriam absurdas se fossem consideradas de acordo com a letra daquilo que ele falou. Ele não está conclamando para eliminar o órgão. Não é isso. Ele não está dizendo que por intermédio desse órgão que você praticou o escândalo, você deve eliminá-lo. Você tem que despertar para a vida além do corpo. Esse escândalo é com que você possa ser um modelo perispiritual, equilibrado e não degenerado. Como espírito, você precisa possuir o controle daquele comando que leva a sua mão a praticar algo que seria considerado como escândalo, ou seu pé que te leva para situações de escândalo. Porque tudo que nós construímos mentalmente no nosso espírito, antes de atingir o nosso corpo, é o que vai induzir a ação de qualquer procedência que nós tivermos. Portanto, as nossas construções mentais emitem um comando para o nosso corpo, e esse corpo, através de uma outra forma intermediária, vai se encarregar de impulsionar, de executar na forma física aquilo que você elaborou no seu psíquico, na sua mente. Então a nossa mente é que é motivo de escândalo, não os nossos atos através do corpo. Eu estive vendo uma pesquisa científica há pouco antes de vir para cá, em que neurocientistas provaram que 300 milésimos de segundos antes de nós executarmos um ato, um movimento, a descarga do neurônio já aconteceu e já diz para que lado esse braço vai ou o que essa mão vai fazer. Então há um impulso que vai dar o comando para que nós possamos atuar. Quando interpretamos isso de forma equivocada, pode acontecer, como eu conheci, um companheiro de trabalho extremamente capacitado, inteligentíssimo, mas um pouco desequilibrado mentalmente. E ele foi e assistiu uma palestra de alguém falando exatamente sobre esse tema, onde dizia veementemente que aquilo que fosse motivo de escândalo teria que ser arrancado. E esse irmão, num surto, arrancou o próprio olho. Então, são esses extremos que nós vamos nos deparando. Assim, quando nós compreendemos que a matéria não é responsável pelas nossas ações, o nosso corpo não é responsável por aquilo que nós fazemos, porque ele foi induzido a isso. Razão, porque é preciso fortalecer a fraqueza de caráter. Quando nós temos um caráter muito fraco, muito tíbio, muito duvidoso, muito inconstante, essa vontade de agir pertence ao espírito. O espírito é fraco, ele é duvidoso, ele é covarde, ele é extremamente frágil, e o corpo vai atender a esse comando desse espírito tão desequilibrado e vai refletir na sua origem, de onde procede. Quando nós vemos essas atitudes, esses escândalos que acontecem, de irmãos nossos cometendo atrocidades e depois punindo o corpo, estamos punindo a máquina, não o condutor, não aquele que mentalizou, elaborou, aceitou e praticou e comandou para que o corpo agisse. Consequentemente, é inevitável a ocorrência desses fenômenos perturbadores que nós vemos em todo o nosso planeta, que nos assustam, que nos deixam preocupados, que nos levam até a pensar de formas equivocadas. São consequências infelizes que nós vamos presenciando. E quando nós consideramos o estágio em que nós nos encontramos como criaturas humanas, nós vamos perceber que os nossos hábitos estão vinculados aos nossos instintos mais grosseiros. É necessário modificar os nossos hábitos para que nós possamos administrar melhor os nossos instintos, não permitindo que eles nos controlem no impulso
de praticarmos alguma atrocidade. Mas quando alguém se ergue, isso é Joana falando, para censurar, para condenar, não é o que a gente faz normalmente? Censuramos, condenamos, mas estamos aprendendo, né? Sem autoridade moral, sem saber o que está censurando e por que está censurando, sem saber por que está condenando e como está condenando, não tendo autoridade para isso, também produz escândalo. Eis aí a situação, que nós produzimos escândalos diariamente com os nossos pensamentos, porque estamos censurando e condenando o tempo todo. E por escondermos essa deficiência e não nos esforçarmos para projetarmos a inferioridade que está em nós, que nós queremos eliminar. Nós sempre queremos eliminar no outro a inferioridade que está em nós. Sempre. É inevitável. Quando nós condenamos a escolha sexual de alguém, veementemente, criando determinados comandos ou determinados grupos para atacar esses que têm as suas opções, sejam elas quais forem, nós gostaríamos de eliminar isso que está em nós. E nós atingimos o outro. E é isso que Joana está dizendo. Isso é escândalo, quando você quer eliminar no outro aquilo que está em você. E ela avança um pouco mais e diz assim: na proposta de Jesus está embutido o dever. O dever que cabe a todos nós de respeitarmos as decisões e as ações do nosso próximo. Quando nós aprendemos a respeitar as decisões e as ações do nosso próximo, nós estamos nos modificando. Vou dar um exemplo pessoal, coisa que eu raramente faço. A minha família toda é espírita. A minha filha que levou a família para o espiritismo, a mais nova, hoje ela está no centro de Umbanda. Ela está no centro de Umbanda. E é necessário respeitar a decisão. É necessário você compreender a escolha daquela pessoa. Porque aquele que se levanta para impedir o processo do desenvolvimento do outro, seja qual for o motivo, realiza escândalo. Quando eu procuro impedir o desenvolvimento do outro, o crescimento dele, eu estou praticando um escândalo. Porque eu estou agredindo o livre-arbítrio do outro. Eu estou envolvendo o outro, proibindo-o dentro dos meus preconceitos, dentro daquilo que eu não aceito, dentro daquilo que eu julgo que não é correto. E é necessário afastar essa sombra de dentro de mim, para que eu consiga me libertar e deixe o outro se libertar também. Censurar o outro, condenar, proibir o desenvolvimento dele é escândalo. Então não há nada relacionado com o corpo. Não são os nossos membros, não são os nossos olhos, não são os nossos ouvidos. Não. Jesus está falando de algo muito mais profundo. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus. Que ele está dizendo que a necessidade de autoiluminação, que é o que nós estamos buscando, porque ninguém encontra autoiluminação ouvindo palestra, ouvindo preleção. A autoiluminação, ela chega quando você compreende o que você é como espírito encarnado, como alguém que está aqui desenvolvendo, aprendendo. Então, para você se autoiluminar, não precisa arrancar nenhum órgão. Não precisa arrancar a língua. Se precisasse arrancar a língua, nós estaríamos perdidos. Não é? Seria terrível. Não precisa arrancar o braço, a mão ou o pé. Não é necessário. Não precisa arrancar o olho. Erradicar na sua origem a vibração que vai acionar aquele órgão, que vai acionar aquele membro. Esse é o esforço que nós devemos fazer. Esse é o esforço que nós temos que empreender, de forma que seja eliminada a causa geradora, não aquele que executa, aquele que obedece, dessa ação malévola do futuro. É preciso muito cuidado em pensar sobre escândalo,
Porque o escândalo, quando ele nos envolve, nós não o percebemos mais, nós continuamos praticando de uma forma atabalhoada, de uma forma irresponsável. E nós não conseguimos nos harmonizar, nós não conseguimos entender qual é a linha direcional das minhas aspirações, dos meus compromissos, aos quais eu quero me vincular. Consequentemente, nenhuma religião, nenhuma doutrina está isenta de trabalhadores que praticam escândalo. Ninguém está isento disso. Todas estamos envolvidos nisso. E há muitos e muitos que se colocam numa tribuna e praticam escândalos enquanto falam. Porque estão acusando, estão censurando, estão cortando o livre-arbítrio, estão impedindo o desenvolvimento do outro sob ameaças de um Deus, de um poder superior, negociando a assertiva ou o assentimento do outro, porque o outro começa a temer a Deus. Esse tribuno, esse que está falando, pratica escândalo. E pode fazer isso de formas, com palavras muito lindas, com palavras maravilhosas. Nesse sentido, é inevitável que os escândalos venham, segundo Jesus, porque são advertências para nós. Quando nós olhamos esses que praticam escândalos e começamos a aplicar esse conhecimento, nós começamos a perceber o nosso comportamento, se é tão escandaloso quanto. E é nesse sentido que a observação dos bons princípios, e não são os bons princípios da sociedade atual, porque os bons princípios da sociedade atual mudam com o tempo. O que é mau princípio hoje pode não ser daqui a 10 anos ou 100 anos. É nesse sentido que nós dificilmente podemos aquilatar, pesar os males que produzem os instintos, esses instintos agressivos. Nós só podemos aquilatar, avaliar os instintos agressivos em nós. Eu não consigo avaliar o instinto agressivo em nenhum de vocês. Eu posso ter uma leve percepção dos mesmos, mas o quanto esse comportamento é destrutivo, o quanto ele é audacioso, o quanto ele é desafiante diante daquilo que eu procuro fingir que sou, mas não sou. Consequentemente, escândalos nesse capítulo 8 é necessário que seja conhecido. Mas as criaturas, nós somos os intermediários. Porque na casa espírita nós aprendemos que existem mentes que nos influenciam para que pratiquemos escândalos, para que pratiquemos julgamentos, censura, acusações, e inclusive imposição de penas terríveis. E não é coisa do passado. Sabemos que essa semana, os poucos talvez tenham lido, que os Houthis condenaram 10 homossexuais lá no país deles à crucificação e apedrejamento. Em pleno século XXI. Quem pratica escândalo? Os que condenaram ou aqueles que estavam simplesmente exercendo o seu livre-arbítrio da sua inerente energia que o faz transitar nesse mundo que muitos não aceitam? Não é coisa do passado, é muito atual. Porque para que esses escândalos, então, não sejam um capítulo obscuro na nossa história, é necessário modificarmos, porque se nós não modificarmos o nosso futuro, o nosso porvir, nós vamos nos defrontar, nós vamos nos deparar com os frutos apodrecidos das atitudes que nós estamos tendo hoje. Compreender isso é compreender que será exigido de nós, segundo a doutrina espírita, a reparação, a recuperação. Quase terminando, temos mais 5 minutos. Muitos anos atrás, eu conversei com um espírito, um diálogo, e ele disse assim para mim: eu não aceito reencarnar, eu não quero nascer novamente. E por que não, meu irmão? Porque eu terei que nascer no que dizem hoje como homossexual. E por quê? Porque eu condenava, perseguia, violentava e assassinava irmãos assim. Então eu terei que recuperar, reparar, vivenciando o mesmo que eles.
Nem sempre é dessa forma, mas nesse irmão era assim. E ele estava muito preocupado com o que ele teria que passar. Mas é muito difícil para nós nos reeducarmos. É difícil para nós repararmos e refazer esse processo de advertência. Portanto, é necessário recuperar, refazer, reparar ainda hoje. Se eu não sou capaz de reparar como um todo, de me recuperar como um todo, o meu esforço já é benéfico. Posso cair aqui e ali, mas eu estou me esforçando. Eu estou me dedicando a mudar a minha austeridade naquilo que eu acredito que é moral e ético. Mas que não é moral e ético dentro das leis do Pai, das leis da natureza. Quando nós temos, possivelmente, indivíduos que escandalizam, ele está prescrevendo, ele está preparando para si mesmo consequências lamentáveis. Escândalos, meus irmãos, minhas irmãs, não se resume a apenas aquilo que nós imaginamos. É muito além disso. Quando nós criamos situações de fome e miséria para milhões de brasileiros e brasileiras e crianças, nós praticamos escândalo. Quando nós humilhamos o próximo, nós praticamos escândalo. Quando nós enganamos o nosso próximo, nós praticamos escândalo. Quando nós ofendemos nossos pais ou nossos familiares, nós praticamos escândalo. Quando nós zombamos daqueles que sofrem profundamente lesões severas, nós praticamos escândalo. Quando nós deixamos de perceber que estamos modificando nos nossos atos diários a nossa própria existência futura, nós estamos plantando uma semeadura de muito sofrimento e dor. É necessário que a ocorrência do escândalo, mas as suas sequelas morais e espirituais irão nos... Muitos não acreditam. Muitos acreditam que a vida é apenas essa situação que nós estamos hoje e que tudo passa e jamais haverá um outro momento. Mas é preciso entender o significado existencial, mesmo que se fosse apenas uma vida e nós tivéssemos que aprender tudo o que não é verdade, nós teríamos que fazer o melhor, mais do que o momento atual. E esse esforço é que vai nos dignificar e nos engrandecer moralmente. Vamos imaginar um campo que não foi lavrado, que não foi preparado, não foi cuidado, está cheio de ervas daninhas, uma área deserta, uma área selvagem, uma área pantanosa. Ela aguarda o quê? O arado, ela aguarda o dreno, ela aguarda o preparo do espaço para que você possa semear e cultivar. Essa área somos nós, esse campo somos nós. Se nós queremos que o nosso campo, o nosso eu, seja um deserto, nós vamos transformar num deserto. Se nós queremos arar esse deserto e semear para que possamos colher, esse campo será fértil, esse campo dará frutos. Mas a escolha será sempre nossa. Terminando o nosso encontro, é necessário, portanto, que haja escândalo. Mas ai daquele por que o escândalo venha. Não há necessidade de castração, não há necessidade de amputação, não há necessidade de agredir o corpo para superar a razão. É necessário discernimento, é necessário aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo para fluir, para utilizá-las de forma positiva, para utilizá-las de forma eficiente, diante da necessidade de toda a natureza na qual nós nos encontramos, aguardando socorro e orientação. Quando nós, no passado, não muito distante, e foi daí que foram tirados essas colocações através de místicos, atormentados pelo masoquismo da época, isso é Joana que está nos falando, levaram essa severa proposta de Jesus ao pé da letra. E passaram a ensinar que era preciso imputar ao órgão, à mão, ao pé, ao olho, à língua, a necessidade de extrair esse órgão, porque quando eles fossem arrancados, não haveria mais
a possibilidade de fazer mal a qualquer um. Se esqueceram que os prejuízos são de natureza moral e permanecem dentro daqueles que continuam operando. Se ele cortou a mão, ele vai dizer para outro fazer, porque está limpo. Há necessidade de que venham escândalos, mas não o escândalo que nós imaginávamos ou supunhamos até hoje. O escândalo é do espírito, é do eu interior, da minha sombra, do meu recurso de perversidade que eu ainda carrego. E é necessário não apenas ter as máscaras para o outro, é necessário olhar para si e perguntar-se: quantos escândalos eu ainda sou capaz de fazer? E o quanto eu preciso me depurar para me libertar de mim mesmo e não mais libertar-me através do outro, a quem eu imputo a responsabilidade daquilo que é ruim em mim. Escândalo é isso que Joana e Jesus está falando. Aqui terminamos essa pequena preleção e vamos orar ao Pai para encerrarmos o nosso encontro e nos prepararmos para o passe. Amado Mestre Jesus, que abrindo os nossos corações e olhando para dentro de nós mesmos, possamos perceber o que há de sombrio em nós. Iluminados por Tua luz, possamos afastar de nós mesmos as nossas sombras interiores, nos tornando melhores a cada dia, espiritualmente, para que um dia possamos nos sermos tão leves, tão limpos e tão claros, que seremos acolhidos nos Seus braços de amorosos e misericordiosos. Fiquemos na Tua paz, hoje e sempre. Muito bem, nosso momento de falar sobre